Porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lucas 14, verso 11. Oremos. Grandioso Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos mais uma vez em Tua presença e estamos agradecidos por tudo que tens feito por nós, pelas bênçãos concedidas. Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo e também por estes momentos que iremos agora ter estudando a Tua Palavra. Uma vez mais pedimos que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra e também vivê-la na prática em nossa vida. Queiras abençoar todos os que estudam conosco, cada um que nos escreve pedindo orações. Todos têm suas necessidades, suas lutas, seus problemas. Tu conheces, Pai, individualmente cada um de nós. Pedimos, pois, que faças a Tua vontade e não a nossa. Em especial, pedimos por Sônia Rocha, que hoje está completando mais um ano de vida. Também abençoes João Takakua, Terezinha, Sueli, Antônia Silva, Lali, Ezequias Guerra, Emílio Wagmacher Neto e todos os nomes que eles citam pedindo orações, que as bênçãos sejam concedidas e o Teu nome seja glorificado. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o estudo desta semana. Estamos falando a respeito de orgulho e humildade. E conforme nós já estudamos essa semana, nós precisamos conhecer a nós mesmos e vermos se nós estamos sendo humildes diante da presença de Deus e para com o nosso semelhante ou se nós estamos sendo orgulhosos. E isso implica em nossa salvação para a vida eterna, porque aqueles que se orgulham de si mesmos serão humilhados, como diz a parábola que nós vimos ontem, mas aquele que se humilha perante Deus será exaltado. Foi o caso do cobrador de impostos e também o exemplo maior de Jesus, que se humilhou, tomou forma de servo, veio a este mundo, viveu uma vida como nós vivemos, venceu as tentações, as provações, e ele se entregou, morrendo em nosso lugar, e o nome de Jesus foi exaltado sobre todo nome. E não existe nenhum nome que deve ser adorado, a não ser o nome de Jesus Cristo. Mas queremos continuar o nosso estudo, e teremos hoje um exemplo já conhecido de todos nós, que foi Moisés. Moisés, todos nós conhecemos a história. Ele teve a sua vida preservada quando bebê. A sua mãe o colocou num cesto no rio Nilo para que Moisés não fosse morto, segundo o decreto do faraó, que todo menino que nascesse entre os egípcios deveria morrer. E então a mãe de Moisés, iluminada por Deus, ela escondeu o menino. E durante alguns meses ela cuidou do menino, mas ele já estava mais crescidinho, não tinha mais como escondê-lo, e então ela colocou-o num cesto no rio Nilo, e a irmã de Moisés foi seguindo aquele cesto para ver o que iria acontecer. E nós conhecemos a história. A princesa estava se banhando próximo ali ao local onde o cesto estava descendo o rio abaixo, e ela, vendo aquele cesto, ela pediu às servas que fossem até alcançar o cesto e trazê-lo para ver o que tinha dentro. E ela, quando viu o menino, ela logo soube, imaginou que fosse filha ou filho de hebreus. E ela então foi abordada por Miriam, irmã de Moisés, e não queria que buscasse uma ama para cuidar dele. E a princesa já também imaginou que iria chamar a própria mãe, assim aconteceu. E durante os 12 primeiros anos que Moisés esteve aos cuidados de sua própria mãe, cuidando daquele bebê para a princesa, então ela colocou na mente de Moisés, nos seus primeiros anos, o amor e a fidelidade que deveria ter para com o Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus. E isso traz uma lição importante para nós. Precisamos também, nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, colocar na mente deles a importância de nós amarmos e servirmos a esse Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Se nós perdemos essa oportunidade de colocar na mente da criança o amor e o respeito e a devoção que deveremos ter a esse Deus, depois que eles crescerem vai ficar difícil. Ainda mais hoje, na época em que nós estamos vivendo, em que tudo leva as pessoas a se esquecerem que há um Deus criador e mantenedor de todas as coisas. Que o Espírito Santo nos ajude a
estudarmos com as nossas crianças em casa a palavra de Deus, ter comunhão e relacionamento com Deus juntamente com as crianças em nossa casa, para que eles desenvolvam este amor por este Deus. E Moisés cresceu, foi levado para o palácio. Lá Moisés, ele foi instruído nas melhores universidades lá do Egito. Moisés foi preparado para ser um faraó, mas Moisés, ele decidiu ser fiel ao Deus verdadeiro. Moisés passou 40 anos, até os 40 anos ele esteve lá no palácio. Dos 12, que a sua mãe o levou para o palácio, para a princesa, até os 40 ele esteve lá. E aqui em Hebreus capítulo 11, versos 24 a 26, nós lemos: pela fé, Moisés já adulto recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Vejam que exemplo maravilhoso. Hoje, nós procuramos ser reconhecido pelas pessoas, pelo estudo que nós temos, e queremos então demonstrar que nós temos capacidade, poder, e procuramos então coisas materiais para nos apegar a essas coisas. E Moisés abriu mão de tudo isso. Ele deixou de ser considerado filho da filha de Faraó. Ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Por quê, irmãos? As coisas mundanas, as coisas que o mundo oferece, são passageiras. Mas Moisés, ele pensava nas coisas eternas, aquilo que a sua mãe colocou em sua mente desde criança. Ele reteve aquilo, é o que o sábio Salomão diz, que nós deveremos ensinar a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Porque Moisés aqui já estava com 40 anos quando tomou essa decisão. Ele viveu dos 12 até os 40 lá no palácio, e sendo educado e aproveitando os prazeres que o Egito oferecia para ele. Mas aos 40 anos ele toma essa decisão de servir ao Deus verdadeiro, de sofrer junto com o seu povo. E nós lemos em Atos, no capítulo 7, no verso 22, e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Ele foi preparado para ser um faraó, mas ele escolheu sofrer junto com o seu povo. E nós encontramos também em Êxodo, no capítulo 12 e no verso 2, Êxodo, capítulo 12, melhor dizendo, Êxodo, capítulo 2, verso 12, diz aqui a palavra de Deus: olhou para todos os lados e, não avistando ninguém por perto, matou o egípcio, em seguida escondeu o corpo na areia. Aqui foi quando ele já estava decidido a sofrer junto com o seu povo. Ele viu um conterrâneo seu, um hebreu, sofrendo na mão de um egípcio, e ele, revoltado com aquilo, tira a vida do egípcio, e ele enterra o corpo na areia. Mas foi visto, alguém viu, e depois ele precisou fugir para o deserto, e no deserto ele permaneceu 40 anos, cuidando de ovelhas do seu sogro Jetro. Agora, Moisés ali 40 anos aprendendo a ver que ele não era ninguém, nada daquilo que ele pensava ser quando estava lá no Egito. Moisés passa então 40 anos lá cuidando do rebanho do seu sogro, e quando nós lemos aqui em Números capítulo 12, verso 3, a palavra de Deus nos diz: ora, Moisés era muito humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. As outras versões dizem que Moisés era muito manso, ele aprendeu a mansidão. Vejam que lá no Egito, ele tirou a vida do egípcio. Ele se revoltou vendo seu conterrâneo hebreu sofrer. E ele então foge para o deserto, e lá ele permanece 40 anos, e aí ele aprende a ser manso, a ser humilde. E às vezes, irmãos, nós precisamos também nos retirar de onde nós estamos, da nossa convivência, para aprendermos a mansidão. E o maior exemplo de mansidão é o nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que Moisés é um exemplo aqui muito importante para nós, porque ele era um ser humano como nós. Jesus, ele era ser humano, mas também ele era Deus. E Jesus, ele sofreu todas as afrontas, foi humilhado
ele foi chicoteado, Jesus ele foi cuspido em seu rosto, e Jesus então suporta tudo com humildade, com paciência. Jesus ele não revida da mesma forma como ele era tratado. E Moisés, sendo então perseguido pelo faraó, foge para o deserto, permanece lá 40 anos e ali, nesse local, onde ele aprendeu a ser humilde, ser um servo, ser um sofredor com o seu povo, Deus o encontra, Deus o chama para que ele fosse lá no Egito agora para libertar o povo da escravidão. Deus ele tem um propósito, irmãos, para cada um de nós. Assim como ele tinha um propósito na vida de Moisés, Deus não aprovou o fato de Moisés ter tirado a vida do egípcio, mas foi uma lição que ele aprendeu. Há coisas erradas que às vezes nós fazemos, há coisas que ofendem a Deus, mas que depois transformam em bênção para a nossa vida. Isso pode acontecer. Deus pode transformar uma maldição em uma bênção. Então nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos procurar um refúgio, nós precisamos procurar ter esta comunhão com Deus, este relacionamento com Ele cada dia e aprender de Jesus e aprender também dos profetas que Deus usou, das pessoas que são relatadas na Bíblia, o exemplo de humildade para que nós possamos também ser considerados grandes perante Deus. Nós não conseguiremos vencer as nossas lutas, os nossos problemas por nós mesmos. Nós somos incapazes de mudar qualquer coisa em nossa vida. Mas se nós buscarmos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo em nossa vida, se nós nos dedicarmos mais tempo em orar a Deus e também estudar a sua palavra, o Espírito Santo ele vai nos transformar, ele vai fazer de nós um novo ser, uma nova pessoa, e nós poderemos também ser humildes e mansos, assim como foi Moisés. Se nós pensarmos como foi a vida de Moisés, como foi a liderança de Moisés, nós sabemos que o orgulho, se ele tivesse mantido em seu coração por ter sido instruído nas melhores universidades lá do Egito, se ele mantivesse o orgulho, ele não teria sido usado por Deus como foi a partir do momento em que ele se humilhou, em que ele se tornou uma pessoa mansa para que pudesse então ser usado por Deus. Moisés ele teve várias experiências com Deus. A primeira experiência foi aquela da sarça, onde Deus falou com ele face a face. Depois, Moisés falando com Faraó e Deus enviando as pragas. Nós encontramos ainda quando Moisés tirou o povo do Egito e libertou, atravessando o Mar Vermelho, quando Deus deu os 10 mandamentos a ele lá no Monte Sinai. São coisas que aconteceram com Moisés que ele poderia se orgulhar disso, mas não. Moisés se manteve humilde até o dia em que ele feriu a rocha, que Deus pediu que ele falasse, ele feriu. E então, por causa desse pecado de Moisés, de não ter falado, mas ferido a rocha com seu cajado, ele não entrou na terra prometida, mas ele está num lugar muito melhor do que se estivesse lá na Canaã terrestre. Ele está nos céus porque Deus o levou e ele está lá já, desfrutando as delícias eternas. E nós também poderemos desfrutar essas delícias muito em breve, quando Jesus voltar. Permaneçamos fiéis, sinceros, humildes e a serviço do nosso Deus. E Ele vai nos galardoar com a vida eterna que está já diante de nós. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã retornaremos para continuarmos o estudo da semana e que Deus abençoe a cada um de nós.